Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando a LESP Cidadania de hoje, o tema por aqui, o que é um profissional liberal e quais são, então, seus direitos trabalhistas. Para falar sobre o tema, hoje aqui comigo, a doutora Cíntia Lima, advogada trabalhista, e também o João Espósito, que é economista e empreendedor liberal. Tudo bem, doutora Cíntia? Bem-vindo à LESP Cidadania. Tudo bem, Julie. Obrigada pelo convite. Obrigada, senhora. E para a gente começar, então, doutora, eu pergunto para a senhora, o que é um profissional liberal? Pois bem, né? O profissional liberal é um profissional, especificamente o liberal, tá? Porque tem liberal e autônomo e às vezes as pessoas confundem, colocam no mesmo patamar, mas o profissional liberal é aquele profissional que faz um curso, uma especialização, uma graduação e é pessoa física e presta serviço para uma empresa ou várias empresas, né? E não é contratado via CLT, é um profissional liberal. Então, falando agora justamente com o João. João, você é um profissional liberal, não é? O que você tem feito e o que você faz, até para que as pessoas entendam essa questão de contratação ou não? Fala, Júlio, tudo bem? Tudo Vamos bem. lá. Sim, sou um profissional liberal. Hoje, no caso, eu sou economista e contador, e em ambas as profissões trabalho de maneira liberal. Ou seja, eu trabalho atendendo outras empresas ou pessoas físicas mesmo, exercendo a minha atividade, que é uma atividade hoje legalizada. João, dentro desses trâmites, né, que a gente fala burocráticos e afins, quais são, ou quais foram, não é, os seus desafios em ser um profissional liberal? O maior desafio em ser um profissional liberal é estar ali na sua regularização, né? Para mim, acabou sendo mais fácil por conta da minha profissão, mas muitas pessoas acabam encontrando barreiras em se legalizar, ou seja, ter seu alvará ali de profissional liberal, cumprir as exigências fiscais e tributárias que existem, fazer a emissão de seus recibos e manter um controle financeiro bom, inclusive para fazer o livro caixa e entrar com esses valores no imposto de renda. E aí você está totalmente legalizado. Justamente falando dessa questão de legalização, né, doutora Cíntia? Então, como é que um profissional liberal pode estar de acordo com todas essas questões, até que nesse início de programa o João diz para a gente? É verdade, né? Porque o profissional liberal, ele geralmente é pessoa física, né? Por exemplo, pode ser um advogado, um dentista, uma psicóloga, por exemplo, é um profissional liberal, né? E realmente a dificuldade maior desses profissionais é realmente a regularização junto à prefeitura, recolher impostos, e aí dessa forma acabam até procurando os serviços do João, uma contabilidade, assim, para regularizar, ajudar, assim, no atendimento, porque ele se torna muito mais fácil, né, e cômodo nesses trâmites do dia a dia. E a senhora, como advogada especializada nessa área de trabalho, como, por exemplo, alguém recém-formado que vá para o mercado de trabalho, justamente sendo um profissional liberal, precisa, a priori, entender a fundo os seus direitos para, em algum momento, não ter realmente esses problemas, né, de percurso? Sim, Julie, precisa entender os seus direitos e os seus deveres, né? Até porque ela tem obrigação do serviço que ela presta, né? Por exemplo, advogado, a gente tem responsabilidade perante os nossos clientes, de prazos, processos. É claro que nós não somos contratados para o objetivo fim, mas sim pelo meio, né? Então, assim, nós temos também a responsabilidade de se der alguma coisa errada, né, o custo é nosso, responsabilidade objetiva, né, no caso. Então, sim, precisa saber sempre dos seus deveres, dos seus direitos, né, quanto até o recolhimento de impostos, né, INSS, por exemplo, quem é trabalhador liberal, profissional liberal,
que recolhe o seu INSS também tem direito, por exemplo, mulher que fica grávida tem direito ao auxílio maternidade, se tiver algum problema de capacidade também vai receber um benefício. Então, sim, precisa saber, porque às vezes as pessoas, né, os profissionais acabam gastando muito sem saber que de repente tem um serviço que ele pode custear muito mais barato e recolhendo o imposto obter, né, esse serviço. Por exemplo, eu fico pensando isso que a doutora Cíntia nos trouxe, os deveres, né? Também que é preciso ter. Tudo bem que para o João, talvez por ele ser economista, contador, também facilite na hora, por exemplo, de uma declaração do imposto de renda. Para ele, para você facilita, mas para outros não. Como que, quando você começou os seus trabalhos, sendo esse empreendedor liberal, trabalhando sem um registro de CLT, né, um vínculo com uma empresa nesse sentido, o que foi mais difícil entender? Essa parte mais burocrática é tão difícil mesmo para quem não conhece entender? Essa parte burocrática é bem difícil para quem não conhece, acaba sendo um bicho de sete cabeças, mas não precisa ser, né? O mais importante é a organização do profissional. É aquele profissional que ele mantém um registro do quanto ele está faturando, ou seja, do quanto ele está recebendo pelos serviços dele, e os gastos que ele tem, vai acabar se tornando fácil a rotina dele. Então, assim, ele precisa ser organizado. E tem vantagens. Esse profissional que ele é organizado, que ele sabe exatamente com o que ele está gastando, como ele está gastando, ele pode levar isso para o livro caixa dele. E aí tem aquelas famosas despesas dedutíveis. Então, ele vai acabar pagando um valor menor de imposto. Qual é a grande preocupação hoje de um profissional querer ser autônomo? Ele pensa se ele vai ter uma carga tributária muito alta ou não. E, por via de regra, ele escuta muito falar dos 27,5% de imposto sobre o rendimento dele. E não necessariamente a gente entra no 27,5% de imposto. Você tem que analisar muito bem suas despesas, saber o que você pode deduzir daquele valor que você vai pagar de imposto ou não. Então, a organização é a chave do negócio nesse momento. Então, assim, decidiu ser um profissional liberal, tem que ser organizado e tem que começar logo de cara, já fazendo as coisas bem direitinho, bem certinhas, para depois não ter nenhum problema. E, doutora, nós estamos falando aqui profissional liberal e afins, mas vamos deixar claro para quem assiste a gente aqui no Alesp Cidadania a diferença efetiva entre um profissional liberal, um autônomo e um PJ. E um PJ. Hoje está muito usado, né, esse termo PJ, pejotarização, né, pejotarização. No caso, o que significa? O profissional, ele vai abrir uma empresa, vai ter um CNPJ e vai tirar nota para outra empresa. Esse é o trabalhador PJ, né, que ele vai trabalhar e prestar serviço por meio de nota fiscal, empresa. Trabalhador liberal é aquele trabalhador que é a pessoa física, certo? Geralmente o trabalhador liberal, ele pode ser, como eu falei, um dentista, um psicólogo, até um contador, como o colega aqui, o João, Então, ele pode até emitir um recibo ou uma nota, mas é pessoa física, certo? E o autônomo, a gente pode dizer que é aquele que não tem um curso profissionalizante, né? Por exemplo, a diarista, que trabalha por conta, que ela vai até a casa, o motorista, muitas vezes também o pedreiro, é autônomo também. Então, essa mais ou menos é a diferença. É até interessante, o que acontece? O PJ, ele está muito em alta. Agora estão falando muito PJ, a pessoa quer contratar alguém, ela fala, vou contratar um PJ, vou contratar um autônomo. É muito importante você botar na ponta do lápis o que vale mais a pena. Inclusive, é de retorno para aquele profissional também. Então, você tem dois lados a analisar, o lado da empresa e o lado do profissional. E qual é o melhor para ele? Se é CPJ, se é ser autônomo ou não? Como é que ele vai atuar ali da melhor forma possível para atender aquele cliente dele? E aí, que nem a doutora falou, é importante, qualquer pessoa prestou um serviço na sua empresa, ela não está legalizada, você tira uma RPA.
E na RPA você está legalizando aquela atividade, porque acontece muito de você ter processos trabalhistas que sejam exatamente pelo pedreiro, pela faxineira e por diversos outros profissionais autônomos que atuam naquela instituição, e aí depois vai trazendo problemas ali para a empresa. E é uma coisa que é fácil, você só precisa saber quem é aquela pessoa que está te prestando aquele serviço, tem informações básicas dela, como identidade, PIS, endereço, e o serviço, o valor que vocês acordaram, se ele foi bruto ou líquido, para que seja feito uma RPA nesse sentido e que dê uma garantia jurídica melhor para a empresa. Isso é muito importante, não pode deixar de lado. E, além disso, quando você deixa isso de lado, além de você estar tendo um profissional que te gera um passivo trabalhista, ele também está deixando de fazer a contribuição dele ao INSS. Ou seja, na verdade, ele está sendo lesado 2 vezes, porque ele não vai ter aquele rendimento de forma legal, e ainda por cima ele fica desamparado pelo INSS. Quando você entrega a RPA para aquele funcionário, você faz o recolhimento, você está garantindo aí que ele tem acesso a todos os direitos possíveis que ele tem direito de acesso. Como o João estava falando, doutora Cíntia, me parece que não é tão fácil esse mundo burocrático, não é? A senhora disse há pouco que é preciso conhecer os seus direitos e principalmente os seus deveres. Nesse sentido, o quanto é importante uma interlocução, por exemplo, com um advogado que trabalha nessa área trabalhista, para que ele realmente se sinta protegido a partir do momento em que ele firma um contrato? Sim. Sempre, e acrescentando também no que o João falou sobre o dia da diarista e esses serviços assim, é importante sempre um contrato, né, um contrato entre as partes, né, então pois bem, vem contratar um advogado, existe uma cláusula onde eu especifico o serviço que está sendo contratado, qual é a ação, e que eu sou meio, né, e que a pessoa também tem que me trazer os documentos que comprove a testemunha, que me dê o conteúdo para que eu possa entrar com uma ação, né, seja ela trabalhista, seja ela civil, o que for, né. Então, está bem especificado que a minha responsabilidade ali depende também da dinâmica entre eu e o meu cliente, né? Então, se amanhã ele falar assim, olha, doutora, você não juntou um documento, ou nós poderíamos ter ganhado se não fosse assim, se fosse, eu tenho como comprovar que eu pedi, porque está ali no contrato, e ele que não me deu. Então, é muito importante, muitas vezes, o contrato da prestação de serviço que está sendo ali acordado, né, entre o prestador de serviço e o cliente. João, como é que foi para você? Como é que foi sua experiência nesse sentido? Você logo se entendeu com esse mundo burocrático? Precisou de um auxílio, como a gente está ouvindo aqui a doutora Cíntia? Até para que as pessoas que estão em casa e que nos ouvem nesse momento, nos assistem, não fiquem também receosas, né? É uma prática de trabalho que está ali para você ganhar o seu dinheiro, mas é preciso ficar atento. Sim, vamos lá. Precisei sim. Eu, inclusive, sempre recomendo, falo isso com vários clientes, precisa ter um advogado do seu lado. Você iniciar uma operação não é você utilizar um modelo de contrato, não é nada disso. Você precisa ter um contrato que ele de fato te resguarde e na operação que você está fazendo. Então, por exemplo, eu com os meus clientes, eu precisava ter um contrato que especificasse quais são exatamente minha prestação de serviço, quando que ela acontece, qual é a minha entrega para o meu cliente, o que o cliente ele pode esperar de mim, como ele pode me cobrar, qual é o valor dessa remuneração, se ela sofre reajuste e diversos outros pontos, inclusive a adequação à LGPD, né, que está em alta agora. Então, assim, você precisa de um advogado que ele consiga te nortear em relação a tudo isso, porque ele vai te dar segurança jurídica. Às vezes as pessoas acham que, mas contratar um advogado é um custo alto, é um custo a mais, mas ele te retorna isso. É um investimento, você faz um investimento para ter segurança jurídica, é extremamente fundamental. Quando você não tem, você está sujeito a uma série de problemas. Imagina que você contrata um pedreiro, por exemplo, e aí ele larga a obra do nada. Aí como é que você vai fazer? Você vai cobrar de quem? Né? Fica uma coisa muito inconclusiva, fica uma coisa ruim. Então, é fundamental você ter um apoio de um profissional que possa te auxiliar com o seu contrato, com a sua segurança jurídica, né, entre as partes.
E doutora, o João aponta uma questão fundamental, né? Muitas vezes as pessoas ainda talvez não entendam o quanto é essencial o trabalho, por exemplo, no caso do advogado trabalhista, né? Acha que é só uma despesa, mas não, lá na frente, se ele não tiver essa assessoria jurídica, ele pode perder muito mais. Então, eu gostaria que a senhora contasse para quem nos assiste agora o quanto é essencial ter essa assessoria jurídica para não se cair nesses meandros, né, que o João trouxe para a gente. Sim, realmente. Muitas vezes o advogado é visto realmente como um gasto para a empresa, né? Mas não, o advogado é uma prevenção, a gente trabalha de uma forma para prevenir situações, né? Por exemplo, hoje muitas empresas estão demitindo os funcionários e recontratando como PJ, né? E agora é moda isso. Então, assim, precisa ter um cuidado de tempo que nós sabemos quanto tempo que o advogado sabe quanto tempo que esse funcionário precisa ficar fora, como ele deve ser contratado novamente, como que o contrato de prestação de serviço e nós sabemos orientar mês a mês como que tem que ser feita essa formalidade, né, de nota e pagamento. Então, é muito importante, porque embora hoje, com a reforma trabalhista, né, desde 2017, novembro de 2017, que entrou em vigor, ela aceitou a contratação de autônomo PJ dentro da empresa. Então, muitas empresas vêm fazendo de forma indiscriminada, vai fazendo, só que precisa de uma orientação, porque se não cuidar, se não zelar pela relação de trabalho de forma autônoma, essa pessoa, esse funcionário que dá nota todo mês, pode entrar com uma reclamação trabalhista e mostrar ali a fraude, porque tinha toda aquela, vamos dizer, formalidade de um trabalhador CLT, que é subordinação, prestar conta, porque lembrando que quem é PJ, quem é profissional liberal, ele escolhe quando ele vai tirar férias, se ele vai viajar. E claro que existe um tempo, um horário de funcionamento da empresa, mas ele não tem uma subordinação de que ele tem que ir todo dia, então vai depender muito do contrato e do ramo de serviço, porque se a empresa, o empregador não prestar atenção nessas coisas, ele amanhã vai ter um prejuízo muito grande de uma reclamação trabalhista. Isso é muito... Júlia, vou até aproveitar, complementar aqui. Por favor, João. Vamos lá. Isso que a doutora Cíntia falou é muito importante. A gente está falando muito aqui dos benefícios, mas também vamos falar um pouquinho dos contras aí, do autônomo, do PJ, né? O que acontece? Não é só fazer a contratação, ter um contrato e achar que está tudo mil maravilhas, porque não funciona assim. Você tem o lado negativo da coisa. E qual é o lado negativo? Esse profissional, que aí pode ser negativo para um, mas também pode ser um benefício para outros, mas esse profissional, que ele é autônomo ou PJ, ele tem que ter liberdade para prestar o serviço dele. Ele não pode ter subordinação, ele escolhe o horário dele, então assim, ele faz as regras dele. E as pessoas e as empresas, gestores, eles acabam esquecendo disso e acabam tratando essas contratações como se elas fossem funcionários CLT. A partir do momento que você faz isso, você está perdendo a principal característica do autônomo ou do PJ. E aí você acaba criando um passivo trabalhista para você. E aí, de novo, entra aquela questão de uma boa assessoria, de ter um advogado especialista do seu lado, de entender como se dá essa dinâmica, e inclusive de treinamento da própria equipe da empresa, para evitar esse tipo de problema em casos futuros. Porque existe um trato que tem que ser dado com esse profissional. E um especialista vai saber te ajudar nisso para ir no melhor caminho possível, evitando qualquer tipo de problema. E aí eu aproveito o que o João traz para a gente agora no Alesp Cidadania, doutora Cíntia, porque a gente está falando de um lado, do empregado, né? Do lado do empregador.
o quanto também essa assessoria jurídica e ter ali os seus advogados dentro da empresa em concordância ali com aquilo que está acontecendo, porque o que me parece é que às vezes as empresas partem por essa questão que a senhora falou, do autônomo, de ser CLT e depois virar PJ, para facilitar a vida da empresa, no sentido principalmente de pagar tributos e afins, né? Mas às vezes ele não entende que lá na frente pode ser pior para a empresa. Doutora. Isso realmente. De primeiro, parece ser uma forma muito boa da empresa ali evitar gastos a mais tributários, né? E aí eles acabam acordando o funcionário da empresa e, de repente, o funcionário que era seletista, ele acaba até ganhando mais, né? E a empresa gastando menos. Sim, mas precisa ter todos esses cuidados, pois, como nós estávamos conversando aqui, existem formalidades que devem ser assistidas, como tem que tratar o profissional PJ como autônomo e não como CLT, ele não vai ser mandado, ele tem que ter autonomia de escolhas, tá? Claro, lembrando que a direção, o poder de direção é da empresa, né? A empresa, ela tem uma direção, ela tem regras, claro que está contratando um profissional liberal, um PJ, esse profissional, ele vai ter que se adequar, porém, a autonomia dele, ele não tem horário, ele não faz hora extra, ele tem que entregar o serviço, certo? Mas se ele, de repente, ele vai viajar, ele precisa sair sexta-feira ou não trabalhar na sexta-feira, ele não vai pedir, ele vai comunicar. Perfeito, acho que essa questão é muito importante que a senhora traz também, para diferenciar, né, justamente, a senhora disse, o profissional que, por exemplo, numa sexta-feira não possa trabalhar por alguma questão, ele só vai comunicar, não vai pedir para a sua chefia. Se o pessoal que está em casa lembra, nos últimos dias surgiram até notícias de pessoas famosas que entraram representação contra empresas, grandes empresas, justamente por essa questão, que contratou, tirou a pessoa de CLT, foi para PJ e depois você tinha vínculos ali de chefia, de horários e afins. Então, a senhora disse muito bem, a empresa pode achar num primeiro momento que é ótimo porque desonera ela, mas lá na frente ela pode sofrer um processo trabalhista, né, doutora? Exatamente. E vai haver um reflexo muito grande desse ponto que nós estamos vendo, porque é uma situação nova, né, porque a reforma entrou em vigor em novembro de 2017, teve toda essa questão da pandemia, ficamos muito em casa, né, então, assim, vai haver um reflexo dessas atitudes errôneas, né, que nós vamos acabar tendo aí, acabando lidando com elas, com certeza. Antes da gente entrar nessa questão do quanto pandemia tem influenciado essa questão do profissional liberal, essa questão de home office, gostaria também, de novo, que o João contasse da experiência dele como esse profissional liberal. Você já foi PJ também, já foi CLTista, o que você achou mais viável para a sua vida e se passou por essas 3 fases, né? Porque às vezes as pessoas podem estar em casa, achar que um caminho é mais fácil do que o outro e não, às vezes. Então, vamos lá. Eu já fui aquela pessoa totalmente informal, já fui MEI, já fui seletista, hoje em dia sou PJ. Hoje eu tenho uma rede de escritórios de contabilidade e, assim, o que eu digo é sempre que depende de uma análise. Tudo vai depender do momento da vida em que a pessoa está, a remuneração, os objetivos dela. Então, dependendo, vale mais a pena, de fato, ela ser autônoma. Dependendo, vale a pena ela ter uma PJ. Tudo vai depender do momento da vida em que ela está, do momento profissional que ela está vivendo e da realidade dela. Tem que ser analisado caso a caso. Perfeito, João. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre essas questões de home office, pandemia, o quanto se impacta nessa legislação. Então, fica por aí, a gente volta em instantes.
Já voltamos com o nosso Alesp Cidadania de hoje, falando sobre o que é ser um profissional liberal e quais são, então, os seus direitos trabalhistas. Comigo aqui a doutora Cíntia Lima, advogada trabalhista, e também o João Espósito, que é economista e empreendedor liberal. No final do bloco passado, falei que agora a gente vai falar sobre esse momento de pandemia, né, de home office, que para muitos é uma novidade, mas eu imagino que para o profissional liberal não é? João, volto contigo agora justamente com isso. Não é uma novidade para você o home office? Não é uma novidade. Já acontecia de um dia ou outro trabalhar de casa. Hoje em dia tem muitas tecnologias que te ajudam. Você tem aplicativos para gerenciar suas tarefas, para gerenciar processos, gerenciar sua agenda, reuniões que facilitam muito a jornada. E cada vez você está caminhando mais para você ter uma facilidade de inserção de serviços digitais e você poder alcançar gente de tudo quanto é lugar. E aí, inclusive, né, a pandemia ela trouxe aí um aumento do desemprego, mas, em contrapartida, ela possibilitou que mais pessoas empreendessem, mediante a perda do trabalho seletista, né? E aí essas pessoas, elas estão vendo grandes oportunidades. Elas podem conseguir negócios em qualquer lugar do Brasil, justamente através da tecnologia. E aí elas estão aumentando a sua renda, na verdade. Então, você tem ainda muito caminho aí para trilhar, mas você está tendo essas oportunidades novas, que são bem bacanas. E doutora, o que talvez para quem está em casa e não acompanhou, o que tivemos de mudança na pandemia com relação a leis trabalhistas e que hoje influencia justamente no tema que a gente está falando do profissional liberal? E do home office, né? E do home Assim, office, porque o profissional liberal, veja, às vezes ele não presta contas a nenhuma empresa, né? Então, ele é um trabalhador que trabalha para ele, embora ele possa ser contratado por uma empresa, né? Porque a empresa, vamos falar do home office, né? Que a CLT, ela trouxe antes da pandemia, ela trouxe essa possibilidade, na verdade, ela veio regulamentar o trabalho home office, né? Então, o home office ele não tem hora extra, o home office, entre contas, né, tá no contrato que a empresa ela vai vai acertar um valor com o funcionário e ali colocar no contrato, né? Então, isso já veio regularizado com a reforma. E aí veio a pandemia, então, e nós estivemos obrigados a trabalhar em home office. Lembrando que, por lei, o home office, o funcionário ele tem que aceitar a trabalhar em casa. Como a pandemia veio e nós não estávamos preparados, vieram medidas e aí autorizou a empresa a determinar que o funcionário trabalhasse em casa. Após tudo isso normalizar, né, aí, porque hoje tem outras medidas aí vigentes, né, de suspensão de trabalho, etc. Após, se a pessoa quiser optar em ficar em casa, em trabalhar home office, ela precisa regularizar isso no contrato de trabalho dela, que é muito importante, porque isso é regra, é lei CLT. Agora, João, como é que foi justamente para você esse período? Você disse, né, já era mais comum, talvez, esse mundo do home office, mas a pandemia impactou essa questão das relações de trabalho, né, propriamente dita, dos trabalhos que você consegue desenvolver com a empresa, ou mesmo de perder alguns jobs. Como é que foi isso? Ou tem sido isso? Então, a gente passou por uma adaptação muito rápida, que durou cerca de 30 dias, e digitalizamos toda a nossa plataforma. E conseguimos prestar o serviço da mesma maneira, a gente vem inclusive crescendo, seguimos com um crescimento de 40% ao ano, justamente por conta das novas tecnologias que existem. A gente conseguiu nos adequarmos rapidamente, a gente utilizou essas legislações, igual a doutora está falando, que permitiu a gente converter os contratos de trabalho em contratos de trabalho para teletrabalho, de maneira rápida, ali num prazo de 48 horas. A gente fez a comunicação com os funcionários, eles aceitaram,
e fizemos uma imersão com esses funcionários, mostrando como deveria se dar esse trabalho de casa, quais as regras que deveriam ser seguidas, e também garantimos estrutura para que ele pudesse exercer o trabalho dele, ou seja, computador, mesa, garantindo toda uma qualidade também para o funcionário, que é uma coisa que é obrigatório você ter, né? E foi relativamente tranquilo, mas isso não se reflete para todo o restante da economia. A gente vê que muitos tiveram dificuldade em se adequar, em passar para o home office, por conta, às vezes, da falta de conhecimento tecnológico, tanto dos funcionários quanto do próprio gestor, e não saber como fazer para operacionalizar essa rotina do dia a dia. E, João, uma outra coisa, você falou de organizar, né, essa rotina, e me parece, não sei se é isso que você vai dizer, porque quem está dentro dessa situação, a pessoa o profissional liberal precisa ter um planejamento muito certeiro. Não digo só nessa questão do que vai receber, daquilo que vai pagar, mas você precisa ter um planejamento financeiro e planejamento de entrega de trabalho muito certeira, né, João? Precisa ter. Até porque senão você acaba ficando sem fonte de renda. Até porque, da mesma maneira que o profissional liberal ele tem as vantagens de não ter um horário fixo e de poder exercer o trabalho dele no momento que ele quer, ele também pode acabar ficando sem serviço. Então, assim, é necessário ter esse planejamento, entender como é que funciona esse teu fluxo para o ano, para que você acabe não levando prejuízo, né? Agora, doutora, a gente estava falando justamente desses impactos, não é? Quando o profissional liberal se sente lesado, nesse momento, por exemplo, vamos pôr uma suposição aqui para ficar mais claro, talvez, para quem nos assista. Ele tinha um contrato com um determinado local para realizar um job, um trabalho. Mas, devido à pandemia, alguma coisa saiu errada e não vai mais poder realizar esse trabalho. Como ele não tem esse vínculo efetivo com a empresa, ele pode se sentir lesado, ele pode entrar com alguma representação com a empresa. Como é que funciona isso? É uma situação complicada, por isso que é importante, até esses dias eu fiz um contrato para uma pessoa específica, né, na área de odonto, que ele estava sendo contratado de uma forma como profissional liberal. E é importante nesse contrato existir também uma cláusula de rescisão contratual. Se for por parte da empresa, haver uma indenização de pelo menos, os contratos, assim, visto de pelo menos um mês, né? Aí um mês ali o valor que esse profissional liberal ele possa garantir. Então, é muito importante estar previsto no contrato de prestação de serviço. Se houver rescisão, essa pessoa vai ser indenizada por X valor. Por um outro lado, também tem a empresa, né? Se o profissional liberal não puder entregar aquele serviço e a empresa esperou, né? Se o profissional ele quer se desligar, né? Também precisa haver uma cláusula aí de rescisão e prever, porque caso contrário, se não existir um contrato, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa com uma ação. Isso fica interessante. Precisa ter esse contrato, não é? Entre a empresa e quem vai prestar esse serviço. Independente da plataforma que cada um está, precisa ter um contrato. Senão, como a senhora disse, não tem jeito como reclamar lá na frente. Exatamente. E é interessante isso porque a gente vai num outro aspecto da pandemia. A gente sabe o quanto tem piorado a pandemia conforme os meses vão acontecendo. E os infectados acabam sendo muito maiores do que há um ano atrás. Nesse caso, o profissional liberal que acaba contraindo a Covid, o vírus, vai ficar ali um tempo sem produzir. Quando ele está no regime CLT, como é que funciona? E quando ele é o profissional liberal e o PJ, como é que vai funcionar isso? Como é que ele vai dizer, olha, não estou produzindo porque eu estou com Covid? Como o João explicou, né, assim, CLT, autônomo, profissional liberal, PJ, tem os seus pós e contras, né, realmente, se o funcionário é CLT, ele está muito mais protegido nessa situação, né, porque se ele precisar
ficou doente e menos de 15 dias ele precisou ficar em casa, a empresa ela tem dever de pagar para ele aqueles dias que ele ficou em casa, de atestado, a empresa vai pagar. Agora, se for PJ, o PJ ele tem o risco da empresa, né? O risco, o lucro é tudo dele, né? Então não tem para quem ele recorrer ao cliente dele que contratou o serviço, certo? Agora, o profissional liberal, por exemplo, ele ficou mais de 15 dias, precisa ficar internado e aí tá ruim. Ele pagando as suas obrigações de INSS, os seus tributos certinho, ele vai ter, perante a Previdência Social, ali um benefício que vai resguardar ele de alguma forma. E por isso, né, João, até o que a gente falava há pouco, abrindo no meio desse segundo bloco, justamente, se o profissional liberal não tiver um planejamento, não só financeiro e de produtividade, numa hora como essa que a doutora acabou de dizer para a gente, não tem a quem recorrer. Não é? Não sei como é que tem sido também com outros profissionais que você conhece, que possa ter acontecido essa questão da Covid e ficar desamparado. Exatamente. Eu conheço profissionais que não faziam a contribuição de maneira correta e meio que não estava ligando muito para esse planejamento. A pessoa não estava se importando em ser regular. E aí ficou doente. Inclusive situação grave, passando para mais de 20 dias internado e não conseguiu ter acesso a nenhum benefício, justamente porque ela não estava regular. Então, assim, tem que ter esse planejamento, você precisa estar regular, até para você poder usufruir depois dos seus direitos. Não está regular, não adianta, não vai conseguir. Nós estamos falando aqui, não é, doutor? Acho que é uma questão que é preciso a gente ressaltar aqui no Alesp Cidadania. Nós estamos falando de regularização de uma função de trabalho, ou autônomo, ou profissional liberal, ou o PJ. Hoje, para quem não conhece esse mundo das leis, as leis que existem regulamentando essas questões, são efetivas? Funcionam? É preciso rever algum tipo de lei, alguma brecha que não facilite as pessoas, o empregado ou o empregador? Olha, eu vejo que nós estamos, assim, amparados pela lei CLT, para aquele que presta serviço de forma contínua. Nós temos aí a lei também de terceirização, e também assim, o que acontece também com o direito, né? O direito é fato, valor e norma. O que eu estou querendo dizer? Nós estamos numa situação muito nova, que as coisas estão acontecendo e às vezes não tem nem leis que vai regularizar aquela situação, porque nós estamos vivendo, ninguém preveu antes de ter uma lei para uma pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Então, vai haver o fato, nós vamos dar valor à norma e aí vai vir a lei. Então, assim, isso tudo está no nosso ordenamento jurídico. Vai caber muito ao que vai acontecer, certo? Nós temos aí a lei de terceirização, nós temos a reforma trabalhista, que acabou, assim, sendo muito dinâmica quando precisou, para a gente trabalhar, para os funcionários trabalharem em home office. Então, eu acredito que o profissional liberal, ele vai usar o Código Civil. O Código Civil, ele é cheio, ele é rico, no sentido, assim, de direitos e deveres. Então, ao meu ver, nós estamos criando um novo direito, nós estamos criando, assim, situações, e vai acabar acontecendo coisas que são novas, e que aí o costume e as jurisprudências vai acabar regularizando tudo isso. E, doutora, aproveitando essa fala da senhora, há algum tipo de insegurança para o próprio profissional da área trabalhista com relação a essas ordenações? Como é que vocês pensam, vocês entre os próprios advogados, né? Porque, às vezes, quando se chega nessa questão de judicialização, você não sabe como a pessoa vai analisar cada caso. Sim, sim. Hoje nós vivemos, assim, por parte do funcionário, tá? Assim, uma insegurança no sentido, assim, que parece que a reforma trabalhista tirou alguns direitos deles, né? Veja que nós estamos realmente
modernizando várias situações, né? Acaba acontecendo fato-valor enorme e a gente vai ali, vai dando um valor para ela. Então, já existe uma insegurança jurídica desde a reforma para os funcionários, porque existe aí uma sensação de que foi perdidos muitos direitos, né? Mas, assim, é muito complicado, por outro lado, eu falar que realmente sim, porque eu vejo a reforma trabalhista, ela houve, assim, uma centralização de muitas coisas que precisava ser revista, né? Então, é difícil falar se perdeu ou não perdeu, né? Nós precisamos muito desse ponto no sentido de que das coisas acontecerem e a jurisprudência, os juízes entenderem melhor o que a reforma quis. O que o legislador quis ali na reforma. E do outro lado, João, você já se sentiu em algum momento essa insegurança jurídica, essa insegurança de, será que se eu fechar um contrato com uma empresa, mesmo tendo ali, não sou CLT, enfim, sou profissional liberal, será que eu posso levar um calote? Vamos deixar o português claro aqui, né? Tem esse receio? E aí, se eu não receber por aquilo que eu estou cumprindo, quem eu tenho que recorrer? Se tem essa insegurança ainda? Não, dificilmente, dificilmente. E aí, isso vai muito de encontro com o que a gente falou em relação a contratos. Tá. A gente hoje se utiliza de um contrato que ele permite a gente, por exemplo, a encerrar a nossa prestação de serviço em caso de não pagamento, sem ter maiores responsabilidades. Isso ajuda muito a gente. Da mesma forma que ele permite uma negativação, ele permite que a gente recorra à justiça para receber esses valores. Então, assim, tem todo o aparato jurídico ali do nosso lado para garantir o bom funcionamento, né? E em relação à reforma trabalhista, eu entendo também como uma modernização e acredito que o que falta seja mais fiscalização para garantir seu cumprimento certo. Que nem a gente estava falando, você tem aí empresas fazendo contratações via MEI, PJ, de forma errada. Uma coisa que poderia estar sendo evitada com fiscalização constante. E quanto mais fiscalização a gente tiver, melhor vai ser o ambiente jurídico, melhor vai ser esse ambiente de segurança para as pessoas fazerem negócios. E doutora, por que então essa questão de fiscalização não é efetiva? A gente ouve muito, às vezes, quando se fala em lei, as pessoas contrapondo justamente essa questão da fiscalização. O que falta? Eu entendi, no sentido do que o João quis dizer, que essa fiscalização que nós colocamos agora é da própria empresa ter noção disso e contratar um profissional, um advogado e ali ter a orientação. Por outro lado, nós temos sim o Ministério, assim, nós temos uma fiscalização trabalhista que efetivamente bate na porta da empresa e pede os documentos, pede livros, registro e todas essas coisas. Porém, essa insegurança e tudo que nós estamos prevendo com futuras reclamações trabalhistas e aí a empresa perdendo, no fato de que falta de fiscalização jurídica interna, né, que a empresa tem que contratar, a empresa tem que ter noção do que ela tem que fazer certo e não é da cabeça dela. Eu mandei o funcionário embora, vou contratar agora ele como PJ. Existe prazo, existe forma de lidar com esse funcionário, não pode de jeito nenhum continuar tratando ele como tratava, como ele era CLT. Então, existe todas essas coisas para ser ali fiscalizada, junto com o jurídico da empresa. Doutora, ainda aproveitando essa sua fala, o quanto o Brasil tem grandes diferenças de leis trabalhistas? Tudo bem, nós tivemos a reforma, tivemos medidas provisórias nesse momento de pandemia para regularizar ou regulamentar essa questão trabalhista, mas olhando para o mundo, olhando para os outros países, a gente ainda está um passo atrás dessa legislação trabalhista ou não? Eu acredito que não, porque se a gente olhar para alguns países sobre legislação trabalhista, nós somos muito mais ricos em direitos para o funcionário, né? Porque se a gente for comparar com os Estados Unidos, se a gente for
se comparar com a Europa, é muito diferente, né? Seguro-desemprego, todas essas coisas, a cultura, o americano, por exemplo, para ele pegar ali um benefício de seguro-desemprego nos Estados Unidos, ele tem que estar muito precisando, porque ele não vai pegar se ele ter uma segunda opção de renda, porque a cultura é diferente, né? Então, assim, a meu ver, a nossa legislação trabalhista, ela é rica, sim, né? Ela tem muitos valores. É a melhor? Aí, tem países que têm, de repente, leis melhores, que garantem mais, existe, mas a cultura é diferente, são pontos de vista diferentes, né? E, João, para o lado de quem trabalha também é um pouco dessa análise, no sentido de, imagino que você conheça profissionais que atuam de modo liberal também em outros países, e essa mesma correlação que a doutora disse sobre as leis? Exatamente, a mesma correlação. Ela fez uma colocação certíssima. Assim, a gente é rico de leis, a gente tem bastantes normas e legislações que atuam a favor do empregado, que gera segurança para ele. E agora, se ela é boa ou não, aí é que é uma outra questão. Mas a gente tem um ambiente que dá muita segurança. Assim, você sabe exatamente o que está sendo feito, porque está sendo feito. Aí entra essa questão, falta orientação, falta fiscalização, entram outras questões nesse mérito. Falta cultura, né? Cultura da gente, tanto funcionário como empresa, porque muitas vezes muitos funcionários vieram me consultar. Eu acho muito interessante, porque precisa consultar, doutora, a empresa está você está querendo me transformar em PJ, como que é? Então, tem que ter o costume de pegar a orientação, ir lá na fonte, como que faz. Precisa muito de educação e cultura. Vocês trazem um ponto essencial nessa nossa discussão de direitos e deveres, né? Da cultura. Talvez a nossa seja de deixar as coisas acontecerem primeiro para depois tomar alguma providência. E não, né? Nesse caso, você tem que antecipar o problema, entre aspas, vamos dizer assim. Por isso, da busca de um profissional, de você entender os seus direitos e deveres, porque, doutora, a partir do momento que eu não sei os meus direitos, muito menos os meus deveres, eu não consigo evoluir, não vou para frente. Exatamente, tem que ter um ponto de partida e até requerer o que é seu de direito. Se você não sabe o que é seu direito, você vai requerer o quê? Justamente. E do outro lado, né, João, o brasileiro, ou grande parte dos brasileiros, tem essa mania de só reclamar do que acontece no país, né? De não fazer algo de diferente. Então, é nesse sentido que eu fiz a pergunta também para a doutora, mas do outro lado, você saber aquilo que você pode lutar. Exatamente. Hoje se passa muito batido. Assim, o brasileiro, ele quer muito retorno, mas muitas das vezes ele também não faz por onde. Ele não para analisar exatamente quais são os direitos dele. Por exemplo, você pode chegar hoje para uma pessoa que esteja precisando de trabalho e falar: você quer trabalhar como autônomo? A pessoa vai falar: quero, que ela tá sem emprego hoje. E ela vai topar qualquer coisa. Ela não busca nem se informar sobre aquilo. E aí você tem um lado ruim do mercado, né, que você acaba causando uma anomalia, que são empresas se aproveitando dessa situação, até mesmo da desinformação, para poder conseguir uma mão de obra, às vezes, barata. E aí você entra naquela questão que é ruim, você está fazendo uma coisa ruim para o mercado. Então tem que ter muita conscientização de todos os lados, porque se a gente fizer a coisa direitinho, certinho, que nem manda o script, dá certo, a coisa consegue fluir muito bem. O problema é que hoje a gente não tem isso. E o problema, eu colocaria na roda também, essa questão das pessoas só reclamarem, não buscarem uma solução, não é, doutora? Eu acho que vai muito por esse caminho também, né? Exatamente. Não tem jeito. A gente está chegando à nossa reta final aqui do Alesp Cidadania. Primeiro agradecendo a doutora Cíntia Lima, que já conversou com a gente aqui outras vezes aqui na Rede Alesp, sempre esclarecendo muito bem, e principalmente nesse último ano de pandemia, né, doutora, muitas dúvidas de trabalho e com relação a essas questões de trabalho. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Júlia. E também o João, né, contando um pouco da sua experiência como profissional liberal e contando não só as dificuldades, mas os acertos, viu, João? Obrigada e bom trabalho nesse ano de 2021. Obrigado, Júlia.
E vocês que estão em casa já sabem, não é? Para rever o programa Alesp Cidadania de hoje é fácil, corre lá no nosso canal do YouTube e vocês ficam agora com a programação da Rede Alesp. Tchau!